Stark falando aqui. Nesse vídeo vamos falar sobre como evitar um erro muito comum que é cometido por quem ainda está habituado a trabalhar com Excel e começa a desenvolver os seus relatórios no Power BI. Que erro é esse? Seguinte, veja só, imagina a situação em que você precisa obter o saldo final de um produto. Então, nós temos uma tabela de entrada desses produtos e nós temos uma tabela de saída. E nós precisamos, então, conectar essas duas tabelas, para saber qual que é o saldo final. Agora, como então que a gente faz para conectar essas duas tabelas, sendo que nós temos apenas uma tabela de entrada e uma tabela de saída e não temos aqui tabelas, digamos, intermediárias, ou seja, outras tabelas que irão criar esse relacionamento. Como que a gente faz isso? É isso que a gente vai falar nesse vídeo e vamos falar disso porque aqui nesse canal nós entregamos conteúdo para que você tenha um relatório em 30 segundos. Como assim um relatório em 30 segundos? Se você tem hoje um celular, você precisa ou você deve acessar um relatório, as informações que são importantes para o seu negócio na palma da sua mão. E é por isso que nós vamos falar desse erro, para que você possa chegar ao momento de acessar essas informações através do seu celular. Vamos lá então, como que a gente corrige isso? Veja só, duas tabelinhas simples, não há relacionamento entre elas. Agora, como que a gente faz então esse relacionamento? Como que a gente vai conectar essas duas tabelas? Veja só, essa tabela aqui, ela possui informações da filial, do produto. Aí tem aqui a cor do produto, a quantidade, a descrição. E na outra tabela, a mesma coisa. Só que veja só, a gente não pode simplesmente criar uma conexão por filial. Por que a gente não pode criar uma conexão por filial? Porque nós temos aqui repetições dessas informações. Veja só, se nós realizarmos a conexão entre essas duas tabelas, na verdade, terá que ser uma conexão de muitos para muitos. O que é uma conexão de muitos para muitos? É quando tem várias linhas de uma tabela. Veja que aqui tem mais de uma linha, ó. Então a gente pode dizer que tem várias linhas de uma tabela se relacionando com a outra tabela. Vamos ver se a gente tem essa condição na outra tabela? Vamos ver lá então. Tabela saídas. Olha lá, tem Porto Alegre aqui e tem Porto Alegre aqui. Então, esse tipo de relacionamento de muitos para muitos, ele tem alguns cuidados que tem que se tomar. O que é o erro que se comete quando vai criar esse relacionamento, então, entre duas tabelas como essa? Veja só, como que é a forma errada de se fazer isso? Vou voltar aqui na página inicial e vamos lá em transformar dados. O que costuma se fazer? Quem olha para uma situação dessas e tem um conhecimento com Excel e precisa, então, vincular essas duas tabelas. O que a pessoa faz? Ela vai lá e acha ela cria de uma forma manual uma chave, para que essa chave tenha então uma informação única. Como assim uma informação única? Veja só, filial de São Paulo, aqui, a filial de Porto Alegre, vamos continuar pela filial de Porto Alegre, que é a que nós já estávamos falando. Então, olha lá, Porto Alegre. Tem aqui o código 3 para o produto e aqui código 2. Na forma como está os nossos dados, essa informação ela vai ficar única se nós unirmos essas duas colunas. Por que que vai ficar única? Porque vai ficar Porto Alegre 3, Porto Alegre 2. Então ela vai ficar uma chave única. É como se nós tivéssemos a filial e tivéssemos o código do produto de forma única para cada filial. Veja que o código do produto ele está 7 aqui para Campo Grande, ó, e ele não se repete para as outras filiais, ou seja, aqui está um número único. Como que a gente faria isso, então, que é a forma errada? As pessoas vêm e criam uma terceira coluna a partir dessas duas. Como que faz isso? Estou aqui com a primeira coluna selecionada, selecionei a segunda, e vai lá e adiciona uma nova coluna. Clica lá em mesclar coluna, então, e aí ele cria uma terceira tabela aqui,
Vamos colocar o nome disso aqui de chave, só para a gente exemplificar. E ele criou lá, ó, uma terceira coluna com essa chave. E aí, o que a pessoa faz? Vai na outra tabela e faz a mesma coisa. Vai lá, adicionar coluna, mesclar coluna e dá o nome lá de chave também. E ele criou lá. Beleza, até aqui tudo bem. Aí vai lá, fecha e aplica. E então cria o relacionamento entre essas duas bases. Vamos lá na guia modelo. O que a pessoa faz? Vai lá e cria então essa relação, uma com a outra, e ele vai criar aqui uma conexão. Uma conexão de 1 para 1 agora ficou. Beleza, até aqui tudo certo. Qual que é o problema disso aqui? A performance disso aqui será simplesmente ruim, ineficaz. E nós estamos exemplificando isso aqui através de uma tabela pequena, apenas para que você tenha ideia. Mas essa tabela, no trabalho, ela é uma tabela gigante, isso aqui vai ter várias linhas e essa forma não vai funcionar, isso aqui não é performático. Até porque a estrutura dos dados aqui está errada. Como assim está errada? No Power BI, o conceito de trabalho é tabelas, dois tipos de tabela. Tabelas fato e tabelas dimensão. E aqui nós só estamos com tabelas fato. O que é tabela fato? O que é tabela dimensão? Isso dá várias horas de conteúdo para falar sobre isso. Mas o que você precisa ter clareza é que aqui são duas tabelas fato, porque essas tabelas elas trazem os fatos ocorridos, tem datas se repetindo, tem várias linhas se repetindo, a chave não é única. Veja que aqui tem a filial e a gente vai considerar isso aqui como chave e essa chave não é única, ela se repete. Então, isso aqui é um problema. Qual que é a forma correta, então? Eu vou demonstrar, organizei aqui então a estrutura correta desses dados e o que precisa ser feito então. Veja só, tínhamos a tabela de entrada desses produtos, temos a tabela de saída desses produtos, e o que nós precisamos, então, são tabelas que trazem as informações que, na verdade, são as informações de dimensão, ou seja, é o que é conhecido tecnicamente no Power BI como tabela de dimensão. O que são essas tabelas de dimensão? São as tabelas que trazem as informações desses produtos. É essas tabelas que a gente utiliza para interligar uma tabela fato com uma tabela dimensão. Veja só, está ficando difícil? Vamos para a prática aqui. Olha lá. Eu vou excluir aqui então esse relacionamento porque ele está errado e vou considerar que a tabela, colocar a tabela filiais aqui em cima, deixa eu fechar isso aqui, colocar essa tabela filial aqui em cima, aqui, e essa tabela produtos também aqui. O que vai acontecer? Qual que é a forma correta, então, de se realizar isso quando tem esse tipo de situação? Cara, a situação é, você precisa de uma tabela que intermedie essa ligação. Como assim intermedia essa ligação? Tá vendo que aqui tem a tabela produto e ela tem uma chave? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é a tabela produto. Nós temos que ligar, então, esse produto aqui com a tabela entrada e com a tabela saída. Como assim? Olha só, nossa tabela de entrada, vamos voltar lá para isso aqui ficar claro. Tabela de entrada, está lá a chave do produto. Nossa tabela de saída, está lá a chave do produto. Sempre que você tiver esse tipo de situação, um exemplo como esse, você precisa ter tabelas que vão realizar esse relacionamento. Você não pode fazer um relacionamento direto de uma tabela fato com uma tabela fato, ok? Então, olha lá, eu vou clicar em atualizar aqui, aplicar alterações, porque foi feitas as alterações lá no Power BI Desktop e ele não atualizou aqui. Pronto, agora ok. Então, o que a gente vai fazer? A gente está pegando a mesma coluna e realizando esse relacionamento. Produto com produto da tabela saídas. Criei o relacionamento aqui, ele vai conectar, ó, então um relacionamento aqui está feito. A mesma coisa, vamos criar um relacionamento da tabela produtos com a tabela entrada
Ele vai realizar esse relacionamento e agora sim nós temos de forma correta para que quando a gente precise realizar medidas e DAX para realizar DAX não, né? A gente realiza medidas, porque as DAX o Power BI já nos entrega, né? Então, quando a gente for realizar essas medidas para ter a informação entre as duas tabelas, ela já está com um relacionamento adequado. Se o relacionamento tiver sido feito errado, o resto dos cálculos vai sair tudo errado, você vai ter dificuldade. Então, olha lá, como que seria, então, lá no visual, lembrando que lá no visual você sempre vai utilizar a coluna da tabela dimensão. Aqui está a tabela dimensão, então olha lá, vamos lá e vamos criar aqui um exemplo utilizando uma situação em que nós quiséssemos saber por produto o que se tem na tabela de entrada e na tabela de saída. Vou colocar aqui e aumentar esse tamanho para facilitar a visualização. Vamos colocar aqui um 16. Olha lá, nós temos aqui então a descrição do produto. Se a gente quisesse agora, então, a informação de entrada, bastava a gente colocar aqui, então, não vou exemplificar isso através de uma coluna, mas bastava colocar aqui a quantidade através da coluna. Se a gente quisesse a informação da saída, mesma coisa, colocasse aqui a quantidade da saída. Então, olha lá, agora sim nós temos de forma adequada a informação. Ah, mas então, para filial, como que a gente faria se a gente quisesse essa informação por filial? Mesma coisa, a gente só precisa interligar aqui essas duas tabelas por filial. E olha lá, veja que aqui, nesse exemplo, eu deixei isso até de forma incorreta, né? Não está da forma mais apresentável e da forma mais ideal, que é o quê? Veja que a filial ela está descrita, não está pelo código, não está pela chave da filial. O que é a chave? A filial tem uma chave. Dentro de uma base de dados, vai ter uma tabela com a nomenclatura da filial e a chave dessa filial. Por exemplo, a chave número 1 vai ser sempre a filial São Paulo, por exemplo. A chave número 2 vai representar a filial Porto Alegre, por exemplo. Então, uma chave ela é única. E ó, os números estão feios? Não, tá lindo, né? Brincadeiras à parte. O que vai acontecer aqui então? Como nós não temos essa chave, nesse exemplo a gente vai conectar diretamente ao texto. Que texto? Nós vamos conectar utilizando a filial, aqui a coluna filial da base de saída com a coluna filial da tabela filiais. Tabela filiais, coluna filiais, nossa, ficou tudo enrolado. Não, o que eu estou querendo dizer? Veja que aqui nós temos a coluna filial. E na tabela saída, nós também temos uma coluna filial. Então, a gente vai criar esse relacionamento através dessa tabela. Então, olha lá. Peguei lá, filial da tabela filiais, cliquei, arrastei, vou soltar lá em cima. Tem que soltar em cima. Veja que ele até está marcando um laranjinha ali pontilhado. Em cima. Marcou. Criou o relacionamento e vamos fazer a mesma coisa lá para as saídas. Filiais, cliquei, coloquei lá. Veja que agora o relacionamento está feito. Vou distanciar aqui para facilitar a visualização. Então, olha lá. Se você tiver dificuldade, só passa o mouse em cima da linha de relação que ele vai mostrar qual que é a coluna que criou esse relacionamento. Ok? E aí, a mesma coisa. Aqui ele irá trazer a informação. Por exemplo, vou pegar isso aqui, essa mesma tabelinha e vou fazer essa avaliação considerando agora não mais por produto, mas sim por filial. Então, vou colocar a filial aqui para filtrar o contexto de linha. E olha lá, já temos as informações. Essa é a forma adequada quando você precisa criar um relacionamento dessa forma. E dica, vai acontecer em algum momento que você não vai ter essas informações na base de dados. Por algum motivo, por exemplo, você não tem, sei lá, vou colocar uma situação que você não tivesse na base de dados as filiais. Como que você faria? Eu não tenho cadastrado uma tabela só para filiais na base de dados. O que você faz? Cria uma tabela, vai lá em inserir dados lá, e cria uma tabelinha com uma coluna de chave, uma coluna que te permita criar, então, esse relacionamento entre
as tabelas que você vai utilizar. Qual tabelas que você vai utilizar? As tabelas que você já tem, como o exemplo que a gente iniciou com a tabela de entrada e a tabela de saída. Ok? E por que fazer isso? Performance. Nesse caso, principalmente, veja só, essa tabela aqui é uma tabela saída que ela está pequena porque eu coloquei aqui para exemplificar, mas ela é uma tabela que vai se estender gigantescamente entrando e saindo produto nessas duas tabelas. E aí, nesse caso, você teria uma tabela pequena só para filiais. E então, na tabela filiais, você teria outras colunas. Imagina se você tivesse a coluna estado, a coluna país, a coluna, talvez coluna endereço, e essas três colunas que eu estou exemplificando aqui, ó, imagina, nós tivéssemos aqui ainda mais o país, ainda mais o endereço, e imagina que essas informações estivessem todas dentro da tabela saídas. Então, essa tabela saídas teria aqui mais uma coluna, estou exemplificando, tá? Que teria a filial, o estado da filial, o país da filial, por algum motivo, se fosse o caso, viesse o endereço da filial. Então, isso aqui é aumentar muito o número de colunas. E lembre-se, no Power BI não se trabalha com tabelão. O que é tabelão? Várias colunas em uma só tabela. Você trabalha com tabelas com um número menor de colunas e tem outras tabelas que são as tabelas de dimensão. Lembra desse conceito? Você precisa ter tabelas de dimensão, que são tabelas que têm os descritivos dos fatos. O que os fatos? São os fatos que ocorrem. As vendas que você faz, as saídas que você faz, as entradas que você faz, são as várias transações que você realiza. É um pouco de conceito de banco de dados. Ok? Nesse vídeo vimos então isso, que não deve se trabalhar com tabelão. Precisa trabalhar sempre com tabela fato e tabela dimensão. Por esse vídeo é isso. Lembre-se, relatório em 30 segundos. Não fique sofrendo com relatórios manuais em Excel, passando por situações aí, de certa forma, frustrantes, realizando atualizações manuais. Por esse vídeo é isso. Até o próximo. Um grande abraço.